Então, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, voltamos aqui hoje para a gente começar a nossa segunda aula falando sobre estratificação de vestibular, não é? Vestibular reduzida. Neste caso, temos, como vocês puderam acompanhar na primeira aula, para quem não acompanhou, dá lá uma voltadinha. Podemos seguir por aqui na boa, mas é bom que vocês já tenham uma ideia do que foi feito antes da gente começar a estratificar. Bom, agora, como eu já acabei de dizer, nós vamos começar a estratificar esse elemento. Então nós temos aqui um elemento que nós fizemos uma queima de wash com uma pulverização de uma dentina, que nesse caso pode ter, nós utilizamos aqui, eu utilizei uma Dynamic Dentine, que é da própria Ice Zircon, mas você poderia também utilizar uma dentina opaca, ou até mesmo uma dentina, uma mistura de dentina e algum efeito, ou mesmo algum efeito pura e simplesmente. Vai daquilo que você quer obter como resultado. Se você não conhece qual é o resultado que você vai chegar, aonde você vai chegar fazendo essa pulverização, eu te aconselho que faça com a dentina da cor do dente que você quer chegar, ou no máximo uma Deep Dentine, que vai te ajudar a fazer isso. Essa Dynamic Dentine da Ice Zircon, ela é mesmo feita para isso, ela é própria para isso. Ela é basicamente uma Deep Dentine, né, uma dentina opaca, mas essa realmente ela foi desenvolvida para isso. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Então, vamos aqui dar início à nossa segunda aula desse módulo, que nós vamos tratar agora sobre a primeira queima. Bom, como vocês podem observar nessa foto, esse é o resultado que nós obtivemos após a queima de wash. A queima de wash, tudo aquilo que eu fiz, tá lá na primeira aula. Eu aconselho que vocês possam voltar lá para dar uma olhada. E agora o que eu vou fazer vou preparar as dentinas na minha bandeja, vou hidratá-las com o próprio líquido da marca. Neste caso eu estou usando tudo da Zirconzano, tanto a cerâmica quanto o líquido. Entretanto, vocês podem utilizar aquilo que vocês têm no dia a dia. Se vocês têm um líquido de modelar da Noritac, se vocês têm um líquido de modelar da Ivoclar, ou até mesmo se não tiverem, eu aconselho que tenham. Isso ajuda muito. Quem estratifica somente com água é fantástico, é o melhor resultado que você pode obter no resultado depois da estratificação, da queima. O melhor resultado é só com água, isso é um fato. Entretanto, a dificuldade de você conseguir modelar e colocar as massas na posição que você quer, e também de você conseguir fazer os efeitos, todos aqueles módulos do dente, que a gente precisa fazer desde os mamelos internamente, se tratando da parte interna, como a gente precisa começar a desenhar as linhas de ângulo, a gente precisa começar também a fazer um halo incisal, ou até mesmo criar um rebordo cervical. Isso tudo, o nosso líquido de modelar vai nos ajudar a construir essa parte da ceramização. Se você não tem, utiliza água e já está habituado a isso, faz muito bem, dá um bom resultado, até melhor do que quem usa líquido de modelar, mas é muito mais difícil. Bom, vocês vão perceber aí que a única mistura que eu vou fazer é dentina com dentina orange, que eu quero fazer uma dentina um pouco mais cromatizada, um pouco mais forte a coloração dela por cervical. Então essa vai ser a única mistura que eu vou tratar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte: depois de propriamente hidratar a cerâmica, eu vou começar a pigmentá-las para que a gente possa verificar, e aqui vocês possam verificar qual que vai ser a cor de cada uma. Eu deixei o respectivo pote de cerâmica logo à frente, acima. Então ali a gente vai ver que nós temos desde dentina orange, nós temos CT orange, mas isso vai servir numa segunda queima. Temos o neutral 1, o T-Blue, o Transpa Blue, e temos ali a massa de mamelo light. Então nós vamos começar com essas massas para estratificação, e vocês vão ver logo qual é que vai ser o resultado, qual é que vai ser a dinâmica que nós vamos implementar aqui. Bom, normalmente quando eu vou utilizar algum tipo de pigmentação na minha cerâmica, para eu conseguir visualizar aquilo que eu estou utilizando, aquilo que eu estou fazendo em cada parte da cerâmica, por norma eu gosto de seguir um pouco alguma regra, ou seja, mais por cervical eu uso cores mais alaranjadas, mais avermelhadas, e por incisal eu uso mais
amarelos, azuis e verdes. Entretanto, aqui, para ficar bem didático e para eu separar todas, porque são muitas massas, eu não segui muito essa regra, tentei seguir de alguma maneira, mas vocês vão observar que quando eu começo a pigmentação de todas as massas que eu tenho, eu começo a mostrar basicamente só para eu conseguir individualizar cada uma delas, e dessa forma a coisa ficar bem definidinha e vocês puderem ver, né, para que vocês possam ver cada massa de cerâmica qual é a proporção que eu vou usar. E aí vocês podem acompanhar agora o processo. Vamos começar então a levantar esse dente em cerâmica. Bom, a minha estratificação eu começo pela cervical, com a única mistura que eu fiz, que foi dentina com dentina orange, porque vai ganhar mais power, vai ficar mais cromatizada a minha cervical. E eu vou usar ela aqui como base para eu começar a levantar a minha cerâmica. Mas logo após isso, vocês vão ver na sequência, eu vou utilizar o Transpa 1 na região incisal. Dessa forma, a gente vai conseguir ganhar mais transpasse de luz e a gente vai parecer, vai conseguir conquistar uma ilusão de ótica aqui pela parte incisal, que nós temos mais profundidade propriamente. Então vocês vão conseguir observar que depois da primeira queima, com o resultado que a gente vai apresentar nas fotos, vai aparecer uma incisal um pouco mais translúcida. Isso vai dar um bom resultado para o nosso trabalho até na última queima no futuro. Agora eu levanto propriamente o meu corpo, a minha cerâmica, que é a base de tudo isso, né? Que eu vou fazer a ligação entre a minha área cervical e a minha área incisal. E dessa maneira eu vou conseguir criar esse degradê de cores, desde a incisal, onde tem mais valor e menos croma, até a cervical, onde tem mais croma e menos valor.
Depois de levantado as minhas massas, as minhas 3 primeiras massas, eu começo agora a colocar os efeitos. Então eu vou começar pelo Transpa Blue. Eu gosto de colocá-lo mais na região, mesmo na divisa, né, interproximal entre eles, entre os dentes, tanto por mesial quanto por distal. E vou explicar o porquê desse motivo que eu faço esse Transpa Blue dessa maneira. O motivo eu uso Transpa Neutral 1 naquela parte incisal, ou seja, se a gente for jogar para Emax, é o OE1. Se a gente for jogar para GC, né, seria o EOP2, EOP3, desculpa. Então, essas são as massas que elas já têm um azulado. Então, se eu coloco esse Transpa Blue muito forte, subindo, né, entrando mais para dentro do dente, ou seja, não estando mesmo só ali na transição, tanto por mesial quanto por distal, se eu venho com ele mais para o centro do dente, provavelmente isso vai me gerar um conflito ali na parte incisal, onde que eu vou ficar com o dente demasiado azulado, vai ficar uma cor azul, um azul muito forte. Isso nos dentes naturais não se percebe dessa maneira, né? Dependendo da posição que a luz bate no dente é que nós vamos conseguir ver esses raios azuis. Entretanto, normalmente não são coisas que nós vemos no dia a dia. Então tem que se ter cuidado com essa massa, o Transpa Blue, porque ela tem que ser usada com bastante cuidado também. Seguindo a sequência aqui da estratificação, o que eu vou fazer agora eu vou criar as minhas linhas de ângulos, tanto as mesiais quanto as distais. E dessa maneira eu vou acrescentar valor e transparência a essas regiões. Então eu ganho mais valor nessas minhas linhas de ângulo, nas partes mais bojudas do dente, né? Tanto na linha de ângulo mesial quanto na distal. Subo essa linha de ângulo e faço a interligação delas pouquinho acima do terço médio do dente, na transição entre o terço médio e o terço cervical. Por que essa transição? Porque ali é uma área que tem muito valor. Todos os dentes, os estudos indicam isso, né? Que eles têm mais valor nessa região. Mais valor que eu quero dizer é em comparação à própria cervical ao terço médio do dente. Então a gente vai fazer essa ligação nessa região e depois disso a gente vai cobrir toda essa região com outra massa, mas isso só na próxima queima.
Então eu venho aqui com a minha massa de mamelo. E é o que eu falei para vocês, eu inclusive aqui utilizo um pincel diferente. Esse pincel que eu estou utilizando agora é um pincel mesmo de stem, é um pincel muito fininho. Esse é o número 2, poderia estar utilizando um número 1, eu tenho também aqui um número 1, mas eu achei que o número 1 ia ser demasiado fino e talvez demoraria muito para aplicar, porque quanto mais fino, mais delicado é e mais cuidado a gente tem que ter na colocação da posição das massas. Eu utilizei o número 2 para ficar um pouco mais rápido, um pouco mais didático, para vocês poderem observar também essa minha estratificação dessa parte de mamelos. Então observem que eu coloco eles e eu puxo, e na parte baixa, ou seja, parte incisal para cervical, de cima para baixo, na parte baixa dos meus mamelos, eu esbato eles a zero. Para quê? Para que eles não fiquem um risco todo por igual, tanto de incisal quanto para cervical. Então ele começa mais grosso na incisal, né, mais grosso que eu digo, mais consistente, e ele vai esmaecendo, ele vai se integrando ao dente na parte cervical. E dessa maneira vai ficar mais fluido o teu efeito que a gente está aqui a fazer as pontas de mamelo. Nesse caso eu fiz só 3, poderíamos inventar aqui mais, poderíamos fazer uma mais alta, uma média, uma mais baixa, ou fazer duas, intercalar com uma terceira, unindo as duas aqui, principalmente no mamelo mediano, né? Porque dessa maneira a gente consegue dar mais efeito ao dente, o dente vai ficando mais natural, tendo em vista que, neste caso, sendo uma reabilitação grande, não é? Se a gente tiver que copiar o dente, não é isso que a gente vai utilizar. Isso aqui é em se tratando de reabilitações, então a gente utiliza esse tipo de material e eu gosto sempre, tenho sempre preferência a utilizar massas do que utilizar stems, porque massas vão interagir com a reflexão de luz de uma maneira mais natural do que os stems. Pronto, então temos aqui uma massa, não é? E essa é a ideia de utilização de massa, para que vocês possam ver, contemplar como é que isso é feito, como é que eu faço no meu dia a dia e quem sabe, né, copiar, treinarem, copiar isso no vosso dia a dia para aumentar a tua qualidade também, aumentar a tua entrega, aquilo que você faz para o teu dentista, para o teu cliente final. Bom, finalizando essa primeira queima, basicamente é isso. O que eu vou fazer é agora, vou posicioná-la na bandeja, sempre com aquela angulação de 45 graus, né? Eu já falei disso numa outra aula. Vou posicionar ela na bandeja,
vamos fazer a queima desse elemento dentário, dessa ponte de 4 elementos. A queima que eu vou utilizar é essa que vocês veem na tela, é uma queima que a gente vai fazer tanto a parte de fechamento de forno, quanto a parte de cocção, né, de elevação de temperatura, cocção, vai ser tudo muito lento, porque, como eu já falei no primeiro vídeo, essas estruturas zircônicas, né, elas tanto demoram muito tempo para aquecer, quanto demoram muito tempo para arrefecer. Então a gente precisa elevar e abaixar a temperatura um pouco mais devagar, para que o nosso coeficiente de expansão térmica não venha a causar fraturas na nossa estrutura. Imagina, uma estrutura, neste caso são 4 elementos, mas se você está a fazer uma ponte maior e lá no final da tua queima, aí você fazendo uma ponte maior, ela vem a fraturar, porque geralmente acontece no final da segunda queima ou no glazer, vem a fraturar, você perdeu todo o seu trabalho, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, vai ter que refazer tudo, vai ter que desmarcar paciente, é um transtorno, enfim. Se a gente seguir esse passo a passo, orientado com a queima, sendo respeitados os parâmetros de cada material que a gente está a utilizar, a chance de sucesso aumenta exponencialmente. Então vamos fazer essa queima, como vocês estão vendo agora. Olha como fica bem aparente os mamelos do que a gente criou, olha como ficam bem aparente, como é que fica uma transição de luz incisal bem natural, e olha na região cervical como a gente já conseguiu ganhar croma. Olha também as linhas de ângulos, como é que elas aparentemente até estão demasiado marcadas, mas na nossa segunda queima isso tudo vai se solucionar e a gente vai conseguir chegar numa qualidade de cor e tudo vai ficar muito mais natural e muito mais fluido, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiquem aqui para assistir a próxima e até já, obrigado por isso.